Mica, Neila, final de aula, final de mais uma imersão do Advanced, aproveitando aqui a logística, aproveitando a estada de vocês, para a gente bater um papinho. Tem muita gente que não conhece vocês. É importante para as pessoas entenderem um pouquinho da transformação que o MBM traz. Um carinho muito especial, vocês foram um dos primeiros alunos do MBM, a Neila fez a turma 2, o Mica fez a turma 4, nós estamos na turma 80 do MBM, chegando aí a mais de 3.200 empresários. Então eu queria saber um pouquinho dessa experiência de vocês, como foi lá atrás, como era o Mica e a Neila antes do MBM, como estava o Mica naquela época, antes do MBM, como estava a Neila naquela época, como estava a Star Norte, qual era o tamanho da Star Norte naquela época, antes do MBM? A Star Norte, naquela época, era uma empresa que trabalhava regional, só no estado de São Paulo, né? E nasceu com mergulho, a família no mergulho a vida toda, décadas aí, centenas de anos. E tradições, vem gerações já no mergulho. E a gente, empreendedor, quer pegar todas as oportunidades. E a empresa iniciou com mergulho, a Star Norte, e começou a aparecer outras oportunidades fora da nossa área de conhecimento e fora da nossa área de atuação, construção civil, prédios, diversas obras, né? E a empresa começou a crescer, né? Só que chegou uma época que a gente tinha muito equipamento, muito serviço, muita coisa, mas não tinha uma identidade mais. A empresa era do quê? Nasceu com o mergulho e, de repente, tinha outros segmentos. E terraplanagem. Terraplanagem. Tinha terraplanagem na época, lembra? Alguma coisa também disso. E depois você começa a ver o que você faz, qual é a sua identidade. E no MBM, aprendi muito sobre foco. Qual é o seu foco? O que você quer para você poder crescer? A gente tinha lá centenas de equipamentos, mas em cada área não era completo. E depois do MBM eu falei, não, foi uma coisa meio até ousada. Vendi todos os equipamentos corajosa, uma atitude corajosa. E voltei para a minha área do mergulho. E na categoria aí de empresas de colocação no Brasil, aí de 200 e poucas empresas, quando voltamos a gente estava aí com 80, ou perto da empresa número 100, de tamanho, de estrutura, e caminhando durante todos esses anos. Hoje a gente está na 6ª posição. Aí, entre as top 10. Sim, entre as tops, as maiores do Brasil. Entre as 10 maiores do Brasil. Hoje nós somos das empresas mais completas do Brasil. Temos toda a gama de equipamentos, desde embarcações, rebocadores, área de mergulho, ROV, todos os equipamentos que a gente não tinha naquela época, não tinha um foco naquela época. Então, o MBM me ensinou a ter foco, disciplina, melhorou na minha vida pessoal, familiar. Você pode dizer um pouquinho para a gente o que significou esse ensinamento do MBM para você enquanto empreendedor, enquanto empresário? De uma miscelânea de serviços, né, de vários serviços, faturar em torno de 100, 150 mil, para hoje em torno de 2 milhões, variável, 5 milhões, depende dos contratos, e com potencial de aumentar 10 vezes esse faturamento, que a gente não tinha aquele potencial, pela estrutura que tem hoje. A gente está falando de faturamento mês. Faturamento mês. Então, a gente saiu de um faturamento com toda a gama terraplanagem, mergulho, construção civil. A gente saiu de um monte de negócios com faturamento aproximado, médio, de 120 mil por mês, e usando o MBM na direção da tua vida, dos teus negócios. Hoje a Star Norte tem aproximadamente um faturamento médio de um pouco de mais de 2 milhões mês. Sim, positivo. Então esse é um resultado muito importante. Para quem está ouvindo, ou para quem vai assistir esse vídeo, entender o que é uma metodologia, o que é um direcionamento na pegada de um empresário, quando ele tem realmente técnicas para potencializar o seu talento em cima daquilo, né? Tanto que nós estamos aqui hoje. Estamos aqui no Advanced, final de aula, né? A gente está aí na metade da Pauleira nossa... o dia todo. Pauleira o dia todo, e estamos aqui batendo um papo sobre essa história toda. Cara, parabéns, vamos ouvir um pouquinho a Neila agora. Neila, fala um pouquinho, você fez o grupo 2, e fala um pouquinho desse momento que o Mica falou lá de trás, e essa transformação toda também na sua ótica. O Mica fez os primeiros treinamentos com você, porque eu estava ainda de licença maternidade, eu lembro, amamentando e cuidando, né, do nosso primeiro filho. E o Mica começou com essa liderança, fez alguns treinamentos com você, e depois
você nos convidou para participar do MBM. Eu não tinha nenhuma estrutura para lidar com... Era só eu e o Mica, uma secretária, e a empresa, né, crescendo, como o Mica falou, vários segmentos. E o MBM veio para realmente estruturar, né, colocar um foco, colocar direção, né, dentro da empresa, na nossa vida, para que a gente pudesse conseguir focar somente na estrutura que é a empresa mesmo, que é mergulho, né, prestação de serviço em plataformas e todo esse segmento voltado mesmo para o mergulho. E a empresa cresceu muito, graças a Deus. Hoje a empresa, né, depois do MBM, ela cresceu mais de 300%. Uau! E com colaboradores também. Hoje a gente trabalha, antes a gente trabalhava só dentro do estado de São Paulo, hoje a gente trabalha a nível Brasil, no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, em Aracaju, Sergipe. Ou seja, território nacional Território inteiro. nacional Saíram inteiro. do regional São Paulo. Isso. E pegaram o Brasil inteiro, expandiram para todo o território Com nacional. outra visão, outros valores, que a gente aprendeu tudo isso com a MBM, tendo visão, valores, e mudou a nossa vida, mudou a nossa estrutura e familiar também, né? Nossos filhos veem muito isso, e nosso filho até mais velho fala isso, né, que agora com a Advanced a gente está melhor ainda. Que legal, que legal. Isso é um feedback muito bom para a gente também, né? Muito. Diz que a gente está mais calmo, mais tranquilo. Que legal. E a empresa aproveitando mais a vida. Gente, gratidão por terem ficado esses minutos com a gente aqui no final de aula, para compartilhar um pouquinho como foi essa estada na primeira etapa do MBM, agora no Advanced. Parabéns, Mica. Gratidão, Parabéns, Flávio. delícia demais ouvir tudo isso. Gratidão.